Então, a gente já começou colocando as bandeirinhas dos que a gente sabe que no início do ano passado, foi no início, enfim, por aí, viralizou as bandeirinhas da internet. Afinal, ninguém quer passar pano para genocídio. Enfim, então a gente colocou um pouco disso que é para representar um pouco do antifascismo nos dias atuais, mas a gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente. Então, isso. Então eu vou dar uma contextualizada no que estava acontecendo na época. Então, primeiro que os países estavam todos muito ressentidos, estava todo mundo meio abalado ainda por conta da Primeira Guerra, e uma forte crise econômica atingiu alguns países também. Fora que eles estavam temendo o avanço do socialismo e várias nações estavam com um forte desejo de expandir os seus impérios. Então, logo depois da Primeira Guerra, ergueram-se vários grupos militarizados que tinham tendências ultranacionalistas. E o que é ultranacionalismo? É um amor ufanizado pela nação, é um orgulho exagerado. Além disso, esses grupos militarizados, eles eram compostos por conservadores e antissemitas, que são aquelas pessoas que têm aversão a semitas ou a judeus. Vou abrir, professor, um segundo. E aí, no cenário italiano, a gente vai ter o Benito Mussolini, que lidera o Fácio de Combatimento, criado em 1919, e na Alemanha a gente vai ter o Adolf Hitler, que vai liderar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E aí, em oposição a esses movimentos, a gente vai ter o antifascismo, ou como alguns historiadores chamam, o protofascismo. E ele vai surgir entre as décadas de 1920 e 1930, que é quando o fascismo ele vai estar avançando na Itália e o nazismo na Alemanha. Então, alguns movimentos adotaram essa forma de agir para combater não só o fascismo, mas também alguns grupos políticos de extrema-direita. E é importante ressaltar que, em geral, essa forma de ação ela não envolve partidos políticos, mas sim ela reúne pessoas que se identificam com diferentes correntes de pensamento. Então, a gente vai ter socialistas, comunistas, anarquistas, e essas pessoas elas vão atuar contra o crescimento do movimento fascista, principalmente por meio da ação direta, que é uma forma de ativismo que vai usar métodos mais imediatos para resolver algum problema que está acontecendo na sociedade. No entanto, esses grupos antifascistas acabaram fracassando, porque, como a gente sabe, houve a Segunda Guerra, mas essa forma de resistência ela não foi extinta, ela continua atuando até hoje. E aí depois eu explico um pouquinho melhor sobre isso. Claro, não é porque aquelas maneiras falharam que elas se tornaram inúteis. Elas tiveram muita importância mesmo não tendo o melhor dos resultados. Quanto às causas e consequências, um nome bem importante é o nome de Alfred Dreyfus. Porque por mais que a gente tivesse o Mussolini e o Hitler na Itália e na Alemanha, o que realmente começaram os movimentos contra o fascismo foi na França, especificamente por causa do julgamento do Alfred Dreyfus, porque ele foi acusado de vender informações do país da guerra, já da Primeira Guerra, e ele era judeu. Então, os caras processaram ele por vender informações. Porém, mesmo, estava de fato vendendo informações, sabe? Então, ele foi, tipo, ele não foi realmente preso ou qualquer coisa do tipo. Mas isso, quando ele foi absolvido, as pessoas notaram, pera, esse cara tá sendo processado só porque ele é judeu, porque ele não fez algo errado realmente. E aí foi que as pessoas realmente se deram o ponto, putz, eu acho que o fascismo tá chegando, né, mano? E aí elas começaram a tomar consciência. Tanto que depois disso, na própria França, onde que teve o julgamento, eles começaram a criar as pequenas armadas de Dreyfus, ou defensores de Dreyfus. Que foi quando eles começaram a se organizar, fazer pequenos grupos que saíam às ruas, faziam protestos e alguns até iam lutar diretamente. Ele se organizou depois na França, e depois disso, claro, ele foi também na Itália e na Alemanha. E isso que era um ponto legal, que foi que a Thaís falou também, que eles não eram um ponto específico, não era só um grupo. Eles foram se juntando. Isso, inclusive, era tipo social-democrata, socialista, comunista, anarquistas e vários outros tipos de governos que eles estavam meio que, tipo, tudo as pessoas falam, opa, por mais que a gente não se dê tão bem, bora parar esses caras primeiro.
Então tem toda aquela homogeneidade dos povos para lutar contra o fascismo. Tá, então, tá passando uns caminhos aqui na frente, então isso daí talvez interrompa um pouco a apresentação, né? Mas, de qualquer modo, eu vou falar um pouco sobre a localização no espaço-tempo. Bem, eu vou falar mais. Eu vou começar dando um pouco de foco na resistência italiana, afinal de contas, o fascismo foi algo que se deu principalmente na Itália. Então, ele se originou a partir de grupos de trabalhadores, sindicalistas, socialistas, entre outros, que eles iam espontaneamente, sem ligações partidárias, como a Thaís e o Marlon já falaram. Eles foram se formando e foram, tipo, adquirindo por conta própria armadas para se defender. Um confronto mais importante do antifascismo, no caso na resistência italiana, foi o Arditi di Popolo, liderado por Arrigo Secundario. E dentre os principais grupos dentro da resistência italiana foram os arditistas, que eram forças militares autônomas, que elas atuavam, na maioria, com enfrentamentos de rua contra os fascistas. Eles resistiram mais ou menos por um ano, até que foram derrubadas pela conta da consolidação do fascismo, que já tinha, tipo, riqueza material e também tinha todo o apoio do povo, afinal de contas, como a Thaís também falou, houve a Segunda Guerra, e também por conta do enfraquecimento da estrutura política de esquerda italiana, apesar de que não era exatamente uma ação partidária, não era uma ação política, eram sempre grupos de esquerda que combatiam o fascismo. Então, quando Mussolini chegou no poder em 1922, eles foram completamente aniquilados. Quanto à resistência alemã, ela surgiu em 1929 para se defender de... Só um minuto. Ela surgiu para se defender das tropas de assalto, as SA, e essas daí, diferente da resistência italiana, elas tinham um regimento e elas eram controladas por grandes partidos do país, mas isso era mais por conta de organização. E teve envolvimento de diferentes grupos, que era a Aliança de Combates da Frente Vermelha, que formou milícias para atacar as tabernas que serviam de ponto de encontro para as tropas de assalto, a Frente de Aço, que era controlada pelo Partido Social Democrata Alemão e que não teve uma ação tão, assim, grande, ela foi mais controlada, e teve a ação antifascista, que foi criada pelo Partido Comunista Alemão com o objetivo de criar uma frente reunindo comunistas e social-democratas na luta. E, inclusive, foi esse grupo que desenvolveu o símbolo usado pelos antifascistas até hoje, no atual contemporâneo. E por conta da influência do nazismo, já consolidado em 1930, a resistência alemã ela acabou fracassando também. Porém, ela teve grande influência, teve impacto, e por mais que ela fracassou, ela fez uma pequena diferença. Então, como eu falei antes, o antifascismo, ele continua atuando até hoje. Então, aqui a gente tem uma imagem dos antifas, que são os antifascistas contemporâneos. Então, o nazifascismo, ele não foi completamente exilado depois da Segunda Guerra Mundial. Tanto que até hoje a gente vê muitas pessoas seguindo as ideologias nazifascistas. Só que essas ideologias, elas se disseminaram de uma forma um tanto quanto marginalizada. Então, os neofascistas, que são os apoiadores dessas ideias, eles adotam outras estratégias para que essa ideologia ganhe força no mundo. Então, para combater isso, existem os antifas, que são os antifascistas contemporâneos, e eles também realizam a sua luta por meio da ação direta, que é da mesma forma que acontecia lá em 1920 e 1930. A ação direta, então, ela é uma forma de atuação política que reúne pessoas a fim de debater e encontrar uma solução para os problemas que estão causando, sei lá, tipo, estão violando direitos das pessoas ou que estão violentando alguns grupos, principalmente minorias. Então, essa ação, ela geralmente ocorre sem o envolvimento de grandes partidos políticos.
Além da luta contra o neofascismo e a extrema-direita, os antifas eles também lutam em prol da defesa da mulher e dos direitos dos LGBTQIA+. E eles também adotam ideais anticapitalistas e antirracistas, que se tornam um elemento fundamental nessa luta, porque eles são defensores do Black Lives Matter, inclusive é um foco deles nesses movimentos. No entanto, apesar desse movimento, como eu falei antes, os neofascistas eles estão adotando formas de disseminar o neofascismo. Então, essa forma de combate ela está meio que perdendo a eficiência, já que o neofascismo ele não está mais de uma forma descarada, assim, na forma de um ditador, mas sim ele está escondido no populismo de direita, onde muitos apoiadores defendem, mesmo que não de forma explícita, os mesmos ideais e possuem uma admiração por supremacistas e figuras conhecidas do nazismo e do fascismo, como Mussolini e Hitler. E agora a gente vai abrir um parênteses para o Bella Ciao, como a gente conhece, também linkado à La Casa de Papel, que eu já tenho até a fotinha do Salvador Dalí do lado, mas eu entro depois nisso. Enfim, Bella Ciao, por que isso ficou famoso? Por que essa música em si? Não vou focar na série, mas na música em si. Porque quando todas aquelas culturas se juntaram, todos aqueles povos que estavam querendo ir contra o fascismo, obviamente também acaba que, tipo, junta pessoas, então as suas músicas também juntam. As culturas também acabaram por juntar. E meio que eles tiveram um grande ponto em comum quando junta toda a arte e a música, que é combater o invasor, né? Afinal, era o fascismo querendo entrar dentro do país deles. Então eles têm aquele invasor em comum, inclusive faz parte da letra da música, né? Tanto que em 1944, 45, quando a gente está tendo o final da Segunda Guerra, mesmo que talvez aqueles grupos não tivessem tido tanto êxito nos 10 anos atrás, tentando combater o fascismo, quando termina a Segunda Guerra e a gente tem o final do avanço do nazifascismo, onde que eles param, é cantada essa música em comemoração. Então, quase todas as ruas da Itália colocaram e começaram a cantar Bella Ciao justamente por comemoração. Aquilo virou quase como se fosse um hino antifascista, sabe? Junto para mostrar como todos aqueles povos se juntaram. E isso é engraçado, porque a série ela coloca muito bem isso também. Porque os macacões vermelhos, porque vermelho é uma cor que lembra muito revolução, lembra muito aquela revolta, né? Resistência a algo. E eles também, tipo, tem toda aquela ideia de que eles não estão. Eles estão assaltando, mas eles não estão roubando. Então, isso explica muito do porquê eles estarem com todo, por exemplo, cantando a música, né? Eles cantam que eles estão sendo os membros da resistência, quando na verdade são eles que estão invadindo, sabe? Então tem essa ambiguidade na série que coloca muito bem a parte histórica. Tanto porque o Dalí, ele era obcecado pelo Hitler. Ele tem vários quadros, e, tipo, ele era um dos poucos artistas italiano, alemão, enfim, que mesmo estando dos lados do antifascista, ele era um pouco obcecado por Hitler. Tanto que ele tem ele tem um quadro chamado Hitler Masturbating, que é literalmente o que o nome diz, sabe? E então ele tem toda essa parte, tanto que a máscara que eles usam também é a máscara do Dalí, né? É a máscara do Salvador, de uma das pinturas dele, que inclusive é lembrável pelo bigode que estava na foto de cima. Enfim, isso é quase como se fosse uma grande piada. E se tu parar pra ler a letra, ela faz muito sentido. Eu tirei algumas partes da letra porque, por exemplo, ela repete sempre duas frasezinhas e, ó, Bela, ó, querida, leve-me embora, enfim. E eu coloquei mais a parte central, mas que é isso, sabe? Uma manhã eu acordei e encontrei invasor, encontrei os fascistas tentando. Membros da resistência, né, devem enterrar no alto das montanhas, com uma bela flor, para ter, claro, tinha todo o simbolismo junto, né? Mas eles dirão que Battlefield, essa era a resistência daquele que morreu pela liberdade. Então, sabe, aquilo virou realmente um hino por eles estarem lutando de uma maneira homogênea pela liberdade do país, enfim, de toda a Europa. Mesmo a série sendo mais espanhola, né, porque leva aquele banco da Espanha, eles ainda têm toda aquela origem italiana e muito do fascismo colocado neles. É isso. Então, era isso. A gente colocou mais algumas bandeirinhas. A gente deixou um tom um pouco humorístico também nessas bandeirinhas, né? Mas o ponto ainda é o mesmo, sabe? Que é para mostrar como o antifascismo, hoje em dia, inclusive, está em pauta. Então, era isso.